Senhor. Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6. É nessa palavra que meditaremos neste momento. Efésios capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Uma palavra muitíssimo conhecida. A orientação do apóstolo Paulo, que trata sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos meditar nesta palavra no dia de hoje. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo deixa bem claro que a nossa luta, a nossa batalha é contra poderes, autoridades, dominadores e forças espirituais. Guarde isso, tá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo está dizendo que a gente faz tudo e depois a gente se mantém firme. Só assim a gente consegue suportar o que nós chamamos desse embate, desse conflito espiritual. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em outra versão diz, os dardos inflamados do maligno, ou seja, aquilo que nos ataca, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre batalha espiritual, e não só hoje e nos próximos 3 domingos. O meu coração sentiu fortemente o desejo de tratar sobre esse assunto, porque nós estamos em batalha, nós estamos numa guerra, e só, irmãos, quem não tem o discernimento não consegue perceber. E quando eu orava, preparando a mensagem, falando com Deus sobre essa série, o que eu pedi ao Senhor é que Ele abrisse os nossos olhos e ampliasse a nossa visão, para que a gente enxergasse o que a gente está enfrentando. Porque, irmãos, quem entra numa batalha sem perceber e ter a noção real do seu inimigo, já está em desvantagem. Então eu quero lhe dizer, nós estamos em batalha e nós estamos em guerra o tempo todo. E não falamos disso, não tratamos disso por uma questão de radicalismo ou de exagero. Não, eu dizia nos cultos da manhã que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, enquanto filhos de Deus, para não naturalizar aquilo que é espiritual e não espiritualizar aquilo que é natural. E eu vou trazer uma explicação melhor ao longo da mensagem. Eu confesso para os irmãos que ontem a gente estava no evento de homens, e aí no momento lá eu estava sentado com o pastor Gidel e disse para ele: rapaz, eu estava com a mensagem pronta para pregar, e desde o início da semana que
eu tenho sentido em pregar sobre batalha espiritual, porque há uma percepção no meu coração de que nós estamos nesse momento numa intensa luta muito grande. E é interessante que eu ministrei uma série de mensagens sobre batalha espiritual há 4 anos, quando a comunidade começou e a gente ainda estava no salão provisório. Logo que a gente começou, foi a primeira série de mensagem que eu ministrei, foi sobre batalha espiritual. E eu lembro que eu ministrei 4 mensagens em sequência. Por quê? Porque naquele momento em que a gente estava avançando, e você vai entender por que eu estou usando esse termo, a comunidade estava nascendo, a gente estava no pior momento da pandemia, né? A comunidade nasceu no momento da segunda onda, que foi o pior momento. Muita gente tinha perdido, muita gente querida. Nós estávamos debaixo de uma pressão muito grande e eu senti que o nascimento da comunidade estava avançando, mas estava enfrentando muita resistência. Era de fato uma batalha espiritual. E eu trouxe 4 mensagens em sequência falando sobre batalha espiritual. E é interessante que 4 anos depois, que é esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos em outro momento de avançar. E guarde isso no seu coração, tá? Esse vai ser o cerne da nossa mensagem nessa série. Todas as vezes que você estiver vivendo na sua vida um momento de avanço, de progresso, você vai enfrentar uma resistência espiritual. Todas as vezes. Eu não estou falando só sobre questões de igreja ou de ministério, não. Na sua família também. Por exemplo, quando uma família está vivendo uma transformação, uma mudança com os filhos, estudos, os filhos estão indo para outra fase de estudo, a família está vivendo uma transformação nas suas finanças, se prepare, você vai enfrentar a batalha espiritual. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele não quer que a gente avance. Ele não quer que a gente tenha nenhum tipo e nenhum nível de progresso. Então, ele vai lançar o que Paulo está dizendo, os dardos inflamados. É isso que eu chamo de batalha. E aí, eu não costumo fazer isso. Todas as vezes que a gente vai entrar num propósito de jejum, eu sempre aviso com antecedência. A gente fez, nós pastores, a gente fez mais ou menos um mês, um propósito de 40 dias. E na segunda-feira, no final da tarde, eu senti fortemente no meu coração, mandei no grupo de pastores dizendo, gente, a partir de amanhã, terça-feira, eu estou entrando num propósito de 21 dias de jejum e de oração. Quem quiser vir comigo, vamos lá. Os pastores todos se prontificaram, eu disse, a partir de amanhã eu vou fazer um devocional diário, tá? Amanhã, eu vou, já vou começar amanhã, quem quiser vir comigo, vamos. E a partir da terça-feira a gente começou, todos os dias eu mandando um devocional, e o negócio foi crescendo tanto que eu senti, eu acho que eu preciso partilhar isso com a igreja. Foi quando nasceu no meu coração o desejo de ministrar essa mensagem hoje. Tudo bem, eu disse isso para Gideão. Gideão, eu estava pronto para ministrar sobre batalha espiritual, mas mudou. Eu estava vindo num carro para o evento de homens e mudou. Eu vou pregar sobre outro assunto, outra mensagem que Deus me deu sobre Deus dar autoridade para alguém para um tempo específico. Essa mensagem também, e eu não vou pregar sobre batalha espiritual. Tá, a gente conversou, ficou ali conversando sobre outras coisas e tal. E umas 3h30 mais ou menos eu fui para casa, ontem do evento de homens. Quando eu estava indo para casa, no meu coração veio forte de novo o Senhor dizendo, é sobre batalha espiritual. E não é só uma mensagem, você vai pregar uma sequência. E é por isso que hoje nós estamos começando. E aí eu mandei uma mensagem para o Jefferson, que é o nosso líder aqui de comunicação. Jefferson, prepara aí toda a mídia, prepara uma arte e me ajuda a preparar tudo, porque a gente vai começar amanhã uma mensagem. Eu nem avisei para a igreja, quem está aqui na comunidade sabe que a gente sempre que vai começar uma série, eu aviso com 1 semana de antecedência, com 2 semanas, mas nós estamos começando hoje porque há uma necessidade, e eu percebo isso nas famílias, tá, irmãos? Eu percebo isso em conversa com as pessoas, que nós estamos debaixo de um conflito. E esse conflito, ele é real, e nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber. É aquela situação de Eliseu e o seu auxiliar, lembra? A palavra diz que eles acordaram num dia normal, era um dia como qualquer outro, e a palavra diz que quando o auxiliar do profeta, o discípulo do profeta, né, ele abre a porta, ele dá de cara com o exército sírio que tinha cercado, sitiado a cidade. A palavra diz que o rei da Síria tinha mandado
soldados da elite do seu exército para irem prender Eliseu, porque Eliseu estava dando com a língua nos dentes, né? Todas as vezes que o rei fazia um plano, Deus revelava ao profeta e ele alertava o rei de Israel: olha, não vai pelaquela estrada, porque tem uma emboscada. Ou seja, um território que o inimigo estava pronto para atacar o povo de Deus, Eliseu estava se antecipando e tomando posse desse território. É assim, tá, irmãos? Todas as vezes que o inimigo tem posse de um território e você se levanta para orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua casa, esse território está sendo tomado por você. O que o maligno vai fazer? Ele vai retaliar. É o que nós chamamos de batalha espiritual. Quando o rei da Síria fazia os seus planos, a palavra diz que Deus avisava para Eliseu: avisa para o rei de Israel para ele não ir porque é emboscada. E isso aconteceu sucessivamente. E o rei da Síria percebeu: estou perdendo esse terreno da surpresa, né? Porque é um símbolo do maligno, né? Ele quer sempre alcançar as famílias, os casamentos, os casais, as finanças, sempre na surpresa. É o que Paulo chama sobre os dardos inflamados do maligno. O rei da Síria então manda o seu exército de noite e de manhã, surpresa. Pá! O discípulo do profeta acorda e vê a cidade cercada. A palavra diz que ele põe a mão na cabeça e diz: ai, meu Senhor, e agora? Ou seja, o que a gente vai fazer? Já se encontrou num momento assim? Em que você está olhando para a sua casa, para a sua família, para a sua vida e percebe: meu Deus, isso aqui eu não consigo lidar com esse assunto. É nesse momento, irmãos, que nós percebemos que estamos enfrentando uma batalha espiritual. O profeta Eliseu, diferente do seu auxiliar, tinha uma visão espiritual amplificada, né? Quando o auxiliar se desespera e diz: e agora, meu Senhor, o que a gente faz? Eliseu sai, pensa que ainda limpando os olhos, e ele faz só essa oração. Qual foi a oração? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a palavra diz que quando ele faz essa oração, os olhos do seu auxiliar, porque Eliseu estava vendo, o seu auxiliar não. A palavra diz que os olhos dele se abrem e ele consegue ver os anjos do Senhor que estavam por detrás do exército da Síria. A palavra diz que todos os montes que arrodeavam aquela cidade estavam repletos de anjos e carros de fogo do céu protegendo o profeta. Por que o profeta estava calmo? Porque ele entendia que naquele conflito o exército sírio não era páreo para a força de Deus que estava na vida dele. Irmãos, nós precisamos entender que conflito nós estamos em tempo todo, só que a nossa vitória depende da nossa visão, da nossa percepção. Então foi isso. Na terça-feira eu disse para os pastores, na segunda-feira nós vamos começar amanhã o jejum. Tomei a decisão de ministrar essa palavra, mudou, mas Deus trouxe claro ao meu coração, e é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 3 domingos, a partir de hoje, tá? Uma sequência dessa série falando sobre batalha espiritual. E o que é batalha espiritual, gente? É um conflito que nos envolve o tempo todo. E como eu já disse, os conflitos espirituais, guarde isso, tá? Ocorrem com mais frequência quando avançamos em um novo território do inimigo. Há 4 anos, quando nasce a comunidade, a gente avançou no território do inimigo. E o que o maligno fez? Opa, eu não posso deixar esse povo avançar. Sabe o que acontece? As pessoas, irmãos, elas vão vivendo repetições em suas histórias familiares, através de uma cultura, e eu chamo de cultura espiritual, que se estabelece sobre determinada família. Você conhece família em que um vício se repete de geração em geração? Você conhece isso? Possa ser que isso seja a história da tua família. Você percebe, é um vício, sabe, que se repete. Às vezes foi o avô, se repete no tio, vai se repetir no neto, no pai. Aí a pessoa conhece Jesus e se posiciona contra isso, vai conhecendo a palavra, vai se libertando e vai entendendo: peraí, eu não quero essa repetição na minha vida. Eu não quero essa repetição do que aconteceu no casamento da minha avó, da minha mãe, na minha vida. Não, não quero. Aí a pessoa se posiciona. O que é que o maligno faz? Não, esse território aí é meu.
Não vou perder território para essa pessoa. É nesse momento, irmãos, que as batalhas se intensificam. Então entendam, os conflitos espirituais ocorrem com mais frequência quando avançamos em um território que antes era dominado pelo inimigo. Quando pais começam a se posicionar sobre o propósito na vida dos filhos, se prepare para a batalha. Quando uma família tem um histórico cultural de situações complicadas com finanças e Deus começa a te abençoar financeiramente, se prepare para a batalha. Quando você tem na família um histórico conjugal de traição, de adultério, e você diz, não quero viver isso na minha vida, eu viverei diferente para minha família, se prepare para o conflito. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele não quer perder território, e principalmente território que ele tem domínio. Nós vamos tratar sobre isso nas próximas semanas, tá? E um dos assuntos que eu tratei ontem dentro do devocional, e já quero fazer uma proposta para você, tá? Já. Uma das coisas que eu tratei ontem no devocional com os pastores foi aquilo que eu chamo de o espírito de Amaleque. Quem era Amaleque, gente? Amaleque, ele era neto de Esaú. Amaleque, que deu origem ao povo amalequita, ele era neto de Esaú. Quem era Esaú? O irmão de Jacó, o irmão gêmeo de Jacó. E vocês conhecem a história, né? Jacó enganou Esaú, recebeu a bênção no lugar dele e Esaú nutriu um ódio sobre ele, mas a palavra diz que lá no final eles se reconciliaram, eles se perdoaram. E a palavra diz que Esaú teve um filho chamado Elifaz. E Elifaz teve um filho chamado Amaleque. E apesar de Esaú e Jacó terem se perdoado, a palavra diz e mostra que esse neto de Esaú, ele nutriu por seus primos um ódio diabólico. A história mostra, irmãos, que a partir de Amaleque, há uma ruptura na família de Esaú e de Jacó. E a partir dali, todas as vezes que o povo de Israel sofreu ataque covarde e sorrateiro, veio por parte dos amalequitas. Nós vamos tratar sobre isso. Os amalequitas, eles são uma figura espiritual que conota a ação do maligno. Ele sempre ataca para destruir, ele sempre ataca para devastar. Lembra da história de Gideão? Quando a palavra diz que o povo de Amaleque subia para Israel e eles subiam como enxame de gafanhoto. E a palavra diz que por onde eles passavam, eles deixavam terra arrasada. Porque é assim o espírito do maligno, né? A palavra diz, o Senhor falando sobre o ladrão que personifica o diabo, João 10:10, que ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, essa é a personificação do nosso inimigo. A personificação do mal é trazer morte, trazer destruição e saquear tudo aquilo que a gente está tentando construir. Ele age desse jeito. E quem é essa figura na Bíblia? Amaleque, os amalequitas. Eu não quero adiantar a mensagem porque eu vou ministrar nos próximos domingos. Mas eu falava isso ontem e mostrava que essa figura de Amaleque na Bíblia é uma figura destrutiva. Olhe todas as vezes que o maligno está agindo de modo destrutivo sobre uma família. Qual é o rastro que ele deixa de destruição? Aprisiona pessoas nos vícios, aprisiona pessoas nas dívidas, aprisiona famílias na infelicidade de um casamento que se rompe. E quem está por trás disso, gente? Aquele que não quer, ele não concebe que o ser humano, que é a obra-prima de Deus, se estabeleça. Por isso, os conflitos. O apóstolo Paulo, ele mostra que esse conflito, que ele fala aqui em Efésios, né? Ele diz que acontece nas regiões celestiais. Volte-se aí para a sua Bíblia, para a gente ler mais uma vez, Efésios capítulo 6. Olha o que ele diz no versículo de número 12. Ele diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Em outra versão diz, a nossa luta não é contra pessoas.
Em outra versão diz, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Porque, irmãos, tem certos conflitos que nós estamos enfrentando que a gente começa a pensar, meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Por que essa pessoa está agindo assim? Na batalha espiritual, quando os nossos olhos se abrem, o Senhor quer que a gente enxergue o seguinte: olha, essa pessoa é só um agente, tem uma força por trás, tem alguém agindo por trás. Por isso que Paulo diz, olha, estejam atentos, a nossa luta não é contra pessoas, mudem a visão, mudem a perspectiva. Às vezes a gente está olhando só que parece que é alguém que está se levantando. Não, esse alguém está sendo impulsionado por algo muito maior. E Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu gosto desse mesmo texto, do capítulo 6, versículo 12, na versão da Bíblia Viva. Olha como esse texto está na versão da Bíblia Viva. Eu gosto demais dessa versão, que diz assim: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue. Nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Ou seja, o mundo espiritual, ele não tem formato de humano, né? É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz, os reis malignos deste mundo invisível, esses poderes, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo. Ou seja, tem um lugar. E qual é esse lugar? As regiões celestiais. Lembram do embate do profeta Daniel? A palavra diz que Deus traz uma visão para o profeta Daniel, só que ele não entende o significado e aquilo trouxe muito conflito dentro dele. Ele tomou então uma decisão. Eu quero entender o que Deus está querendo me mostrar. A palavra diz então que ele se propõe a começar a orar e a jejuar. Ele jejuma uma semana, ele jejuma 2 semanas, ele jejuma 3 semanas. Na terceira semana, no 21º dia, por isso que a gente usa esse modelo, não por uma questão mística, tá, gente? É só por uma questão de modelo mesmo. No 21º dia, o anjo Gabriel chega a ele e diz assim: Daniel, servo muito amado, o Senhor ouviu a sua oração, e desde o primeiro dia que você começou a orar, que você começou a pedir, eu vim trazer a sua resposta. Só que quando eu tentei passar, eu não consegui, porque tinha uma resistência nas regiões celestiais. E ele diz quem foi que criou essa resistência, né? Ele diz, eu enfrentei para passar o príncipe da Pérsia. Ele não está falando sobre alguém, tá, gente? De uma localização geográfica. Ele estava falando sobre uma potestade espiritual. Assim como no mundo físico, nós vivemos no mundo militar hierarquias. Ouça, no mundo espiritual ele é regido e governado por hierarquias também. E dentro de uma patente maior estão o que nós chamamos de potestades. É o que Paulo está citando aqui, que a nossa batalha não é contra a gente, mas existe uma região em que há domínio. E esse domínio, gente, ele só acontece quando há legalidade. Então entenda, o mundo espiritual e o espaço, ele é dominado por potestades. E o anjo diz isso a Daniel: eu vim no primeiro dia e só estou chegando num atraso de 3 semanas, porque quando eu tentei passar eu não consegui, que houve uma resistência. Mas você continuou orando, né? Você continuou buscando. Aí o que é que Gabriel disse para ele, o anjo Gabriel? Eu consegui passar porque Miguel, que na hierarquia dos céus, né, é o arcanjo que domina o exército celestial, é o anjo de maior patente. Ele diz, Miguel veio em meu auxílio, aí eu consegui passar. Mas ele ficou lá lutando e eu tenho que voltar logo para ajudá-lo, porque também agora veio o príncipe da Grécia. Ele estava falando sobre o quê? Sobre 2 potestades que dominavam espiritualmente 2 nações. E isso é real, irmãos. Bairros são dominados espiritualmente por potestades. Cidades.
estados são dominados espiritualmente por potestades, países. Quando eu começo a minha mensagem nessa tarde dizendo que a gente precisa abrir a visão e enxergar que a gente está numa batalha, eu insisto nisso. Irmãos, nós estamos em uma batalha. Olhe para a nossa nação. Olhe para o Brasil. Como pode, gente, um país tão rico, um país com tanta riqueza, viver debaixo de tanta miséria? Existe sim um domínio. E esse domínio é real. Esse domínio, ele se estabelece nos poderes, nas instâncias. E qual é o propósito? Criar e estabelecer a devastação e a miséria. É aquilo que a gente vê, já citei, na história de Gideão, que diz que quando os amalequitas subiam, eles subiam como enxames de gafanhoto, por onde passavam eles deixavam o rastro de quê? De miséria. Olha o que a nossa nação está vivendo. Olha as últimas notícias. Gente, não tem como isso ser natural. Irmãos, como é que alguém consegue dormir em paz, sabendo que roubou dinheiro de aposentados? Pastor, mas o ser humano, ele é mau por natureza. Claro que o ser humano é mau por natureza. Mas existe, irmãos, algo imperando na nossa nação. E vocês percebem que é assim, né? É cíclico. É cíclico. Então, em todo tempo, tem sim uma potestade de forma cíclica estabelecendo a miséria. E obviamente que tem aqueles que são instrumentos do mal, né? Eles instrumentalizam a miséria. Era assim que acontecia com o exército de Amalequita, né? Eles instrumentalizavam a miséria para o povo de Israel. A palavra, o que é que diz no livro de Juízes, capítulo 6? A palavra diz que os midianitas e amalequitas atacaram Israel tanto tempo, de forma tão cíclica, que Israel empobreceu, até que clamou ao Senhor. O espírito de miséria, ele se estabelece desse jeito, com ataques cíclicos. Olhe para a nossa nação, todas as vezes que a gente vai começando a se erguer, quando a nação brasileira, o povo que trabalha, começa a respirar um pouquinho, aí algo se estabelece para estabelecer a miséria. E eu fico, irmãos, esse é o meu sentimento, sabe, com muita dó quando eu olho para pessoas que enxergam a situação do Brasil apenas no viés político, né? Porque tem gente que acha que é só um espectro político e outro espectro político. Ô, meu irmão, amplie sua visão. E o propósito da gente entender e estudar a batalha espiritual é para a gente colocar a nossa visão acima de tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Porque o nosso inimigo, o que ele quer é isso, é que a gente enxergue tudo isso apenas diante de um espectro político. Eu estou desse lado ou eu estou daquele. E entenda, tá? A miséria e a devastação vão se estabelecendo. Ô, irmãos, já imaginou o que alguém em sã consciência bolar, planejar, fazer um plano para você tirar de um aposentado, porque foi escolhido a dedo, né? Então está lá alguém que não tem nem prática com isso aqui. Aí alguém vai lá e sequencia algo que a pessoa nem vai perceber. Nem vai perceber. E a pessoa está sendo saqueada. Algo espiritual. E nós precisamos ampliar a nossa visão. Algo espiritual, irmãos, sobre as famílias. Olhe para a nossa juventude. Hoje pela manhã, bem cedinho, eu estava fazendo minha atividade física. Saí de casa antes das 5 da manhã. E aí eu gosto muito de observar a cidade, porque eu sempre faço minha atividade bem cedinho, depois de festas. Sempre gosto de observar, porque eu gosto de observar com outros olhos, né? Então, enquanto eu estava saindo para cuidar da minha saúde, fazer minha atividade, aí eu vim, né, por aqui, pela Coroa do Meio, Atalaia, e vendo a juventude voltando para casa. Passei em determinados lugares, não eram adolescentes, gente, eram pré-adolescentes. Eu vi uma turminha que estava colocando tudo para fora. Eu percebi, meu Deus, eu estou saindo para cuidar da minha saúde. Eles passaram a noite detonando a saúde. E essa turma aí é o futuro. Essa turma aí é a futura família. Você acha quem opera tudo isso, meu irmão? Quem quer que quer? Você acha quem é que quer permanecer estabelecendo uma história e uma cultura de miséria, de destruição nas famílias? Quem você acha que quer isso?
O Deus Criador que quer o ser humano feliz, pleno, ou alguém que está por trás, e já já eu vou falar sobre 5 verdades absolutas das batalhas espirituais, e a primeira eu vou falar sobre isso, sobre esse ódio do nosso inimigo contra nós seres humanos. Ele não quer que a gente acerte, ele não quer que a gente mude, ele não quer que uma história de destruição numa família se transforme, ele não quer. Ele quer estabelecer a permanência da miséria e da devastação. Por isso a batalha é tão grande. Quando você se levanta para orar pela sua família. Por isso que quando você se posiciona sobre a vida de alguém, você quebra um ciclo de devastação, se prepare, a sua vida será alvo de uma batalha. E nós estamos nessa batalha, e essa batalha acontece, o apóstolo Paulo diz, nas regiões celestiais. Há uma resistência estabelecida nessas regiões. Foi o que Daniel enfrentou, né? O anjo disse, você começou a orar, eu trouxe a resposta, mas agora eu tenho que voltar, porque a batalha continua lá. Há uma batalha estabelecida, eu vou tentar ajudar meu amigo Miguel, porque ele está lá lutando sozinho com 2. E eu preciso voltar para ajudá-lo. Daniel estava aqui orando, né? Enquanto a batalha no mundo invisível estava acontecendo. O que é que Paulo diz no versículo 18? Ele diz qual é a nossa arma, né? Olha aí na sua Bíblia. Ele diz, versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, tendo isso em mente, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha o que Paulo diz, a nossa arma é essa: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. São 2 armas poderosas, gente, na batalha espiritual. Tem momentos da batalha e do conflito que nós estamos enfrentando espiritualmente que a gente só precisa usar a arma da oração, aí resolve. Mas tem outros níveis de batalha que só a oração não é suficiente. A gente tem que lançar mão de outro tipo de arma. Daniel sabia disso. Por isso a palavra diz que durante 21 dias ele orou e ele jejuou. Quer ver isso na prática? Lembra daquela história? Jesus está no Monte da Transfiguração e os seus discípulos, o restante, né, os 9, estavam lá embaixo. Um pai desesperado traz um filho que está atormentado por um espírito maligno, suicida. A palavra diz que aquela criança era atormentada por esse espírito que o lançava no fogo e na água para matá-lo. Os discípulos tentaram, oraram, repreenderam, mas a criança continuou atormentada. Jesus desce do monte, chega embaixo, está aquela confusão generalizada. Jesus chega, cura o menino fica são, devolve o menino curado para o pai. Ou seja, Jesus entrou no território do inimigo, né? Aquele território ali daquela família estava dominado pela destruição, pela falta de paz. Jesus resolve a vida do menino, devolve para o pai, o menino são, curado, sarado. Os discípulos então vão perguntar para Jesus: ô mestre, por que em outro momento a gente conseguiu curar pessoas assim e agora não? O que é que Jesus responde para eles? Porque essa espécie aqui só é vencida com jejum e com oração. Quando Paulo diz, irmãos, que a nossa luta é manter a perseverança da oração e da súplica, olhe para mim, ele está falando sobre 2 níveis de batalhas que a gente enfrenta. A gente só precisa usar a oração, só que a súplica está em outro nível. A súplica está em outra instância. Vamos usar esse termo jurídico, né? Porque ouça, tem batalhas que nós enfrentamos, que é aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Entre em juízo com Deus e apresente suas razões. Guarde isso no seu coração, tá? Tem certas batalhas que nós enfrentamos na nossa família que a gente tem que entrar em juízo com o Senhor e dizer para Ele: meu Deus, eu não aceito por isso e por isso. Foi aquela situação do rei Ezequias, lembra? Rei Ezequias está doente, uma doença normal. O profeta Isaías vai lá e diz para ele: o Senhor mandou dizer que dessa doença que você está, você não vai ser curado, você vai morrer. Organize sua casa, põe a sua casa em ordem e Deus vai te levar. Ezequias não aceitou.
A palavra diz que ele, quando o profeta sai, ele vira o rosto para o canto da parede e diz: Senhor, não posso aceitar. Eu tenho sido fiel. Olhe para minhas obras. Olha o que eu tenho feito. Eu tenho cuidado da minha família, eu tenho cuidado do teu povo. Ezequias, irmãos, depois de Davi, é a figura simbólica de rei mais temente ao Senhor de Israel. E ele está apresentando isso, né? Ele entrou em juízo com Deus. Senhor, para quê? Por que eu não posso perder essa batalha? Porque eu tenho feito isso, isso e isso. Ou seja, ele entrou em juízo com Deus. A oração de súplica, irmãos, é quando a gente vai para uma outra instância da nossa conversa com Deus. Se você nunca fez isso, entenda que na batalha espiritual isso é definitivo para a vitória ou para a derrota. Como eu disse, não trate como natural aquilo que é espiritual. E nem trate como espiritual aquilo que na verdade é um assunto do cotidiano, do dia a dia. Nós precisamos ter esse discernimento sobre o que é normal e natural e sobre o que é espiritual. Paulo ele define que esse conflito acontece primeiro num lugar. E que lugar é esse? Nas regiões celestiais. A primeira coisa que Paulo define é o lugar. A segunda coisa que ele define, irmão, sobre esse conflito, ele diz que ele acontece dentro de um determinado tempo. Você que tem visão espiritual bem apurada, você já deve ter percebido que há épocas e épocas em que as coisas se comprimem. É um tempo. Eu chamo isso de uma onda de batalha. Quem tem discernimento espiritual percebe. Opa, isso aqui não é normal. Isso que está acontecendo aqui dentro de casa não é normal. Isso que está acontecendo nas minhas finanças, não é falta de organização minha. A pessoa começa a perceber que naquele tempo há sim uma intensidade do conflito. É o que Paulo chama de quê, gente? Do dia mau. Olha o que ele diz no versículo 12. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Em Efésios capítulo 6, ele diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Ele não fala nos dias maus, ele fala sobre um tempo. O conflito ele acontece, gente, no tempo. Pastor, é o que esse dia? Não é um dia da semana não, tá, gente? É um período. Não é uma semana do mês, é um período. Às vezes o dia mau é um final de tarde. Às vezes o dia mau é no final de uma conversa. Às vezes você está num momento assim e você percebe, virou o tempo. É impressionante, irmãos. Quando a gente vai adquirindo esse discernimento espiritual, a gente percebe, meu Deus, essa situação parece que a chegada dessa pessoa, esse assunto trouxe trevas sobre a minha vida. Esse é o dia mau. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz que a vigilância constante faz a gente se antecipar para esse dia mau. Ele diz, resistam porque vai chegar o dia mau. O dia mau é o dia do combate, é o dia do conflito. E todos nós precisamos ter o discernimento para entendermos se o que a gente está enfrentando é algo normal e natural ou se é espiritual. Porque ouça, tem coisas, irmãos, que a gente está enfrentando que é na verdade só consequência de um erro nosso. Isso não tem a ver com batalha. Você tomou uma decisão errada e isso traz sobre a sua vida uma carretada de dívidas. Eu acho que eu estou enfrentando a batalha espiritual. Não, eu acho que você precisa reconsiderar suas decisões. Porque a gente não pode confundir, né? Mas tem coisa, meu irmão, como Paulo diz, né? Depois de terem feito tudo, permaneçam firmes, por causa do dia mau. Esse é o discernimento. O discernimento é quando a gente percebe, não é natural. Essa sequência de enfermidades sobre a minha família não é natural. Esse atropelo das finanças, eu sou uma pessoa organizada, pastor. Esse atropelo não é algo normal. Esse conflito que está acontecendo aqui dentro de casa, marido e mulher, os filhos, não pode ser normal. Pronto. Quando você começar a ter essa percepção, os teus olhos espirituais estão sendo abertos.
Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. E isso vai trazer mais clareza para você sobre esse discernimento e essa percepção. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ele diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, tá? Falando do Espírito Santo. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Qual é a lição? Só interpreta as verdades espirituais quem está na mesma frequência do Espírito. Senão, sabe o que acontece? Você vai continuar brigando com um monte de gente, você vai continuar se revoltando, você vai achar que as pessoas estão contra você, você vai achar que é pessoal. Você não está conseguindo interpretar, porque a batalha, meu irmão, é quando nós temos a interpretação na mesma sintonia do Espírito Santo. Ele diz aqui: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras. Por exemplo, eu posso estar falando aqui há quase 40 minutos, pastor, tudo que você está dizendo aí, eu não acho que seja assim não. O que eu posso dizer? Amém. Uma hora Deus vai abrir os seus olhos. Por quê? Porque a palavra diz que quem não tem essa frequência, esse entendimento, não vai conseguir enxergar. Aí o que acontece? Você começa a ficar de mal das pessoas, você acha que é uma situação pessoal. Eu acho que é contra mim, eu acho que é contra a minha pessoa, e você não entende o conflito que está acontecendo. Quantas pessoas, irmãos, estão aprisionadas, primeiro nas suas emoções, tá? Porque a primeira prisão acontece nas emoções, depois espiritualmente. Eu só vou abrir um parêntese na leitura que eu estou fazendo aqui, já já a gente volta para concluir, para relatar uma percepção minha. Pessoas me perguntam: pastor, por que a gente não consegue ver hoje, nos dias de hoje, nas igrejas, mais aquele tipo de manifestação que a gente vinha antes, né? Eu estava lembrando aqui no culto das 10. Eu sou filho de pastor, gente, então eu sou de um tempo onde a gente ia no terreno do inimigo mesmo, para resgatar pessoas. Naquela região ali, onde hoje está o Japãozinho, ali, gente, era só mangue. A gente já tinha uma igreja lá no Japãozinho, mas mais adiante, bem para dentro do mangue, não sei se hoje ainda se chama assim, naquela região ali do Porto Danta, mais para o lado esquerdo, tinha uma região chamada Ponta da Asa. E a gente tinha a igreja, que era uma congregação na casa de uma irmã. E a gente ia uma vez por semana fazer um culto lá na tal da Ponta da Asa. Gente, era um lugar completo de miséria, de miséria. Guarde isso como uma verdade para a sua vida, né? Tá? Quanto mais um lugar de miséria e de escassez, mais ação do maligno. Sempre é assim. Você olha para um lugar e você vê miséria, escassez. Esse lugar, ele está dominado exatamente pelo maligno. E era o que acontecia lá, e a igreja estava lá. A igreja, né, gente? Sempre a igreja. Ah, se o Estado entendesse o papel da igreja. Eu não estou falando só da igreja evangélica não, tá, gente? A entidade mais presente nos lugares onde o Estado não consegue estar. Esses dias eu vi um sociólogo falando sobre isso, dizendo, né, principalmente nessas comunidades aí, o papel da igreja e a presença da igreja, seja católica, seja evangélica e outras igrejas, né, outras entidades religiosas, é assim preponderante. O Estado não consegue resolver e a igreja está lá. A igreja estava lá na Ponta da Asa. Gente, era impressionante. Meu irmão está aqui e ele lembra. Eu era uma criança. Gente, não tinha um culto que a gente fizesse, que não houvesse uma manifestação. As pessoas, elas eram dominadas pelas drogas, pelo álcool. Era muita miséria nas famílias, um índice de violência altíssimo contra mulheres e crianças.
E a igreja chega, trazendo luz. A gente levava caixa de som, aquela caixinha ciclotron, um microfone, o irmão na guitarra começava a cantar o hino 15. Ó, com cego andei, perdido vaguei. A gente começava a cantar, os espíritos começavam a manifestar. E os irmãos saíam para ir expulsando. Era assim, era desse jeito. O Senhor começou a libertar aquele lugar. Eu lembro que todo culto tinha um rapaz lá, alcoólatra, que ele manifestava. O Senhor transformou, depois se tornou diácono, porque é assim que o Senhor faz, né? A palavra do Senhor diz em 1 João que é para isso que se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. É assim que a palavra diz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, porque essa é uma verdade, né? Onde chega a luz, as trevas têm que se retirar. A batalha é assim, tá? Chegou a luz, as trevas têm que se retirar. E por que eu estou citando essa história? Porque hoje tem gente que me pergunta, pastor, por que você acha que hoje não tem muito disso? Eu tenho um palpite, tá, gente, como pastor. Eu entendo que o maligno, ele continua agindo, porque ele não descansa, tá? Ele não descansa, ele quer destruir o ser humano. Ele quer destruir a mim, ele quer destruir você. Essa é a obra-prima dele, destruir a criação perfeita de Deus. Foi sempre assim desde a história da humanidade, todo o tempo. Só que ele muda a estratégia. Porque, irmãos, é muito chocante. Eu não sei se você já presenciou alguém vivendo um quadro assim. É muito chocante. E o maligno sabe que isso choca. E o que ele faz? Ele muda a estratégia. E hoje, irmãos, eu vejo que a estratégia do maligno é deixar as pessoas aprisionadas silenciosamente. Silenciosamente. Pessoas aprisionadas na sua alma. Pessoas aprisionadas nas suas emoções. Porque o que é uma prisão, gente? A prisão nada mais é do que você deixar alguém inerte. A pessoa não produz numa prisão. Você conhece muitas pessoas com um alto potencial que poderia estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas em muitos lugares, e essa pessoa está improdutiva. Por quê? Porque está dentro de uma prisão emocional. E eu não estou dizendo aqui, tá, gente, que as questões emocionais têm só relação com a questão espiritual. Não, de jeito nenhum. Eu acho que sim, as pessoas precisam de psicólogos, de psiquiatras. Aliás, eu, pastor de vocês, tem 20 anos que eu tenho a mesma psicóloga, e graças a Deus, e sou muito bem cuidado e cuido da minha mente. 15 dias estou lá fazendo minha terapia, porque para eu estar saudável no altar eu preciso estar saudável na minha alma. Mas eu entendo, com discernimento espiritual, de que há uma estratégia do maligno para manter pessoas aprisionadas em emoções disfuncionais. Como eu entendo isso? Porque manifestar e fazer aquela coisa feia chama muita atenção. Então ele diz, olha, é melhor deixar alguém ali quietinho. A pessoa não produz nada, não sai de casa, não tem uma vida produtiva, não produz para a sua família e fica ali. Que essa pessoa precisa, pastor, só de oração? Não, essa pessoa precisa de terapia, precisa de medicamento, precisa de acompanhamento especializado e precisa também de Deus. A estratégia mudou, irmãos. A estratégia mudou, mas o conflito é o mesmo. A estratégia mudou, mas a batalha é a mesma. E é assim, olhe para a história da humanidade. O nosso inimigo, ele sempre está mudando a estratégia, em todo o tempo. Todo o tempo a estratégia muda. Por quê? Porque o propósito dele é roubar, matar e destruir. Então vamos lá para a gente encerrar, até porque a mensagem não se encerra hoje, né? Ela se encerra daqui a 3 semanas. 5 verdades absolutas sobre a batalha espiritual. É o que eu chamo de a batalha espiritual na prática, no dia a dia. Guarde isso no seu coração. Essas são as 5 verdades absolutas para a gente abrir essa conversa sobre batalha espiritual. Primeira verdade: o maligno, o nosso inimigo, ele odeia o ser humano. Tenha sempre isso em mente. Ele odeia a mim, ele odeia você, ele odeia tudo que a gente produz de transformação. Ele odeia e ele quer destruir isso. Por isso que ele quer destruir os filhos, por isso que ele quer destruir o casamento, por isso que ele quer destruir as finanças,
Porque ele sabe que você, bem financeiramente, você consegue ajudar outras pessoas, e ele não quer isso. Ele sabe que você, bem nas tuas emoções, você consegue ser um instrumento para ajudar alguém, e ele não quer isso. Então o que ele faz? Ele quer nos manter aprisionados, porque ele nos odeia. Lembra quando Deus elogia Jó para ele? Aquela conversa entre Deus e Satanás. Jó capítulo 1. Deus faz um elogio, né? Você tem observado meu servo Jó? Íntegro, temente, se desvia do mal. Ou seja, Jó estava avançando, Jó estava voando na sua vida emocional, financeira e espiritual. O diabo diz, não quero isso com ele. Quero que ele viva cumprindo o propósito. O que é que Satanás diz ao Senhor? Mas é claro que ele está indo bem. Você tem dado tudo para ele. O termo que ele usa, né, Jó capítulo 1, ele diz assim, você cercou a vida dele de bens, ninguém consegue mexer nele. Ele está bem porque você deixa ele intacto. Agora tira o que ele tem para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. O que é que Deus diz para ele? Então tá bom, pode tocar em tudo que ele tem, só não toque na vida dele, nem na saúde dele. A palavra diz que o maligno sai dali, devasta a vida de Jó. Ele perde os sete filhos no mesmo dia. Ele perde tudo no mesmo dia. Continua fiel. O maligno queria o quê? Destruí-lo. Ele volta depois, o Senhor diz para ele, eu vejo, gente, sinceramente eu consigo ver um sorriso no rosto de Deus. E aí? Eu deixei você tocar em tudo que ele tinha, e o cara continua intacto, fiel. O que é que ele diz? Pele por pele, o que o homem não dá pela sua pele. Toca na saúde dele, para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. Deus então diz, então tá bom, pode tocar na saúde dele, só não toque na vida dele, tá? A vida dele tem que estar intacta. Porque o mundo espiritual, gente, ele é hierárquico e ele obedece princípios. Guarde isso, tá? O maligno, apesar de ser destrutivo, ele não toca enquanto ele não tem autoridade. Autoridade de quem, pastor? De Deus? Não, autoridade nossa. Nós chamamos isso de legalidade. O mundo espiritual, irmãos, ele só age no mundo físico quando alguém dá legalidade, seja para bênção, seja para maldição. Até o Deus Todo-Poderoso, ele estabeleceu um princípio, ele não quebra princípio. Lembra quando Jesus ia curar alguém, que ele perguntava, você quer ser curado? Porque era que ele estava dizendo, você autoriza os céus mudarem a sua condição? Porque Deus não quebra princípio. Quando Deus autoriza o maligno tocar na vida de Jó, ele estabelece limites. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas você acabou de dizer que alguém deve dar legalidade. Jó não deu, mas os filhos deram. Lembra da história? A palavra diz que quando chegava a data de aniversário dos filhos, Jó, ele sacrificava ao Senhor pelo pecado dos filhos. Ele pensava assim, vai que os meus filhos pecaram, então eu já vou sacrificar por precaução. Então Jó não estava dando legalidade, mas os filhos estavam. Porque o que é legalidade, gente? Legalidade é quando eu abro uma brecha na minha vida, quando eu não sou fiel. Então quer entender quando o maligno entra numa família? Uma família está indo bem, duas pessoas se conhecem, têm uma condição financeira, essas pessoas vão melhorando, se casam, vão prosperando, o casamento está feliz, daqui a pouco vem os filhos, os dois estão bem, o nosso inimigo olha e diz assim, eu não quero isso. Claro que eu não quero. Eu não quero ser humano progredindo, porque eu só vim para roubar, eu vim para matar e destruir. Deixa eu agir. Não tem ninguém abrindo nenhuma porta, ele não vai agir. Agora, quando um desses dois começa a dar legalidade, quebrando a aliança, não sendo fiel à aliança do casamento. A maior legalidade, irmãos, que nós estabelecemos de porta aberta para o maligno agir na nossa vida, olhe para mim, é através disso aqui, ó, nossa boca. Lembra de Jó? Quando a mulher de Jó vê ele ali na miséria, a palavra diz que vê uma doença, gente, do alto da cabeça dele até a planta dos pés. E ele se coçava com caco de louça, de telha. A palavra diz que a mulher, e eu entendo a mulher de Jó, tá, gente? A mulher estava demais tocada, ela não conseguia ver o marido naquela situação. Ela chega para ele e diz assim, você, homem, ainda mantém fiel o seu coração a esse Deus?
abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. Qual era a proposta dela? Dê legalidade. O que é que Jó diz? Mulher, como está falando uma doida, assim você está falando. Quer dizer que o Senhor me daria o bem e eu ficaria feliz. Agora que veio o mal, eu vou amaldiçoá-lo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz, e Jó não pecou com os seus lábios. Ou seja, ele não legalizou. Irmãos, quantos pais estão legalizando a ação do maligno sobre seus filhos? Só de abrir a boca no momento de raiva. Sabe como acontece, gente, o início de uma destruição de uma família? É quando o marido e a esposa, no momento de raiva, né, de tensão lá em cima, temperatura lá em cima, começa a dizer, se continuar assim, você vai para o seu canto e eu vou para o meu. É melhor a gente se separar. Não se preocupe, o mundo espiritual já pegou isso aqui, tá? Porque o nome disso é legalidade. E começa uma estratégia a partir daí. Pastor, não sabia disso, então comece a reparar isso agora, peça perdão. Feche portas, irmãos, o mundo espiritual ele precisa dar de cara com portas fechadas. A aliança de casamento é uma porta fechada. A aliança da fidelidade de pais com seus filhos é uma porta fechada. Todas as vezes que nós abrimos uma legalidade, o maligno ele vai agir. Por quê? Porque essa é a primeira verdade. Ele nos odeia. E nós não podemos, é aquilo que eu disse nos cultos da manhã, né? Nós não podemos facilitar o trabalho dele. O trabalho dele é destruir. E às vezes nós estamos o quê? Facilitando o trabalho dele. Segunda verdade. A primeira verdade é que ele nos odeia. Segunda verdade. De todas as 5 que eu vou falar, essa é a que eu quero que mais você guarde no seu coração. Sedimente, guarde no lugar especial do seu coração. O maligno não tem poder sobre a sua vida. Porque o que ele quer que a gente pense é que o poder dele pode nos amedrontar. Perceba se não é assim, gente. Por exemplo, eu estou falando sobre esse assunto tem 45 minutos. O clima fica tenso, porque falar sobre essas coisas que não estão no nosso âmbito natural, de fato deixa a gente meio que... Mas entenda, a palavra diz que o Senhor nos deu autoridade. Olhe para mim, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade para submetê-lo à vontade de Deus. Então não tenha medo. O maligno não pode tocar a tua vida, não pode tocar a tua família, não pode tocar os teus filhos, não pode tocar a tua casa, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Você precisa entender essa verdade, ele não tem poder sobre a sua vida. Lembra o que eu disse? Todas as vezes que a gente está avançando, vem o quê? A retaliação. Eu tinha 19 anos e eu estava recebendo minha primeira promoção. E o maligno, obviamente, queria me manter dentro de um histórico de miséria que sempre teve na minha família. Lembro que alguém chegou para mim e disse, não sei se você sabe, mas essa função que você queria aí, alguém estava querendo ela. Eu disse, não sabia, não estou chegando aqui porque estou pisando ninguém, não estou chegando aqui porque estou tomando lugar de ninguém, eu acho que eu estou chegando aqui por competência. Mas fulano, ele ficou triste, rapaz, eu lamento muito. Mas não sei se você sabe que fulano, ele mexe com aquelas coisas. Aí eu fiz desentendido, né? Que coisas? Não, ele bate um tambor. Olha, Wellington, fulano bate um tambor. Eu disse, bom para ele que bate o tambor. Eu respeito todas as religiões, tá, gente? Mas eu não consigo compreender alguém, até crente, eu vou orar para Deus destruir alguém. Esse não é tipo de oração que agrada a Deus não, tá? Pastor, vou começar a orar para Deus matar alguém. Deus não trabalha assim, Deus é o Deus de amor. Não se sinta ameaçado, meu irmão, quando alguém diz, olha, alguém está se levantando contra a sua família e fazendo um tipo de trabalho. O maior é aquele que está com você. Não tenha medo, ele não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua casa. Você pode dizer amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. E sabe, irmãos, o nosso inimigo, ele quer que a mensagem sorrateira que tira a sua força chegue em você. Sempre será assim, tá? Olhe para mim. Sempre que ele quer minar sua confiança, sua esperança, ele vai enviar um mensageiro para te dizer, você está sabendo disso? Você está sabendo dessa coisa? E eu percebi, gente, que era uma mensagem sorrateira para quê? Para que eu ficasse com medo. Só que eu já estava avançando. E todas as vezes, irmãos, que nós estamos avançando no Senhor, nada, absolutamente nada vai nos parar. Porque maior é aquele que está conosco. E não sei se foi feito, não sei se fez, se não fez, eu sei que o Senhor só me fez avançar e só me fez prosperar naquele lugar, porque maior é o que está conosco.
do que aquele que está no mundo. Você pode dizer amém? Não tenha medo. Essa é a segunda verdade. O maligno não tem poder contra os filhos de Deus. Amém? Terceira verdade. Essa é muito importante. Todas as batalhas e todos os conflitos espirituais têm um prazo. Eu chamo que são como ondas que crescem, mas depois se desfazem. Não duram para sempre. Toda batalha espiritual e todo conflito vai passar. Pastor, eu estou vivendo agora na minha vida exatamente isso. Deixa eu te dizer, por mais que pareça interminável, vai passar. Não dê brecha, não dê legalidade, continue firme em oração, vai passar. Lembra como foi com Jesus? A palavra diz que Jesus jejua 40 dias. Depois de jejuar 40 dias, o maligno chega para um momento de conflito, né? De confronto. Primeira tentação: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Não, rejeito, perdeu. Leva para cima do templo. Se você é filho de Deus, se joga daqui para baixo que os anjos vão te proteger. Não, obrigado, não quero isso, só não vou provocar o Senhor Deus. Perdeu. Ele continua. Leva Jesus para o monte e diz: está vendo toda a glória dos reinos? Se você quiser, eu te dou tudo isso. É só você se prostrar e me adorar. Não, obrigado, não quero. Aí o que é que a palavra diz? Então o maligno se retirou e os anjos do Senhor vieram e o serviram. Por quê? Porque todo conflito é o dia mau. Começa e termina. Eu estou dizendo isso para que a esperança no seu coração ela seja reavivada. Porque às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um conflito e parece que não termina, pastor. É tanta coisa, é tanta luta que parece que não termina na minha vida. Vai passar. O que é que a palavra diz? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O diabo, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro continua como? Resistam-lhe firmes na fé, e sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo também estão enfrentando os mesmos conflitos. Ou seja, nós estamos enfrentando esse embate de alguém que está querendo dar um bote o tempo todo. A palavra diz que a gente vence como? Resistindo. O que é que Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele o que, gente? E ele fugirá de vós. Ou seja, vai ter um momento em que ele vai fugir. Essa é a terceira verdade. Os conflitos espirituais são ondas que se formam, se desfazem e passam. Você pode dizer amém? Só que tem a quarta verdade. E essa não é muito animadora. Por quê? Porque ele sempre volta. A batalha termina, mas ele sempre vai insistir em voltar. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículo 13. Falando sobre a tentação de Jesus, né? Sobre aquela batalha que Jesus estava vivendo. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz assim: tendo terminado todas essas coisas, em outra versão diz, tendo terminado todas essas tentações, ou seja, Jesus estava debaixo de um conflito, ele estava numa batalha com o maligno. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ele sempre vai voltar com uma nova tática e com uma nova estratégia, sempre. Então nós precisamos estar alerta o tempo todo, por quê? Por essa verdade, ele sempre vai voltar, de outro jeito, com outra lógica, tá? É aquilo que eu falei nesse instante, né? Eu acho que o maligno, ele mudou a lógica de opressão contra o ser humano, eu percebo isso, nos vícios. Agora, tá, gente, a percepção que eu tenho espiritualmente, na nossa nação, o espírito de miséria que está estabelecido sobre as nossas nações, ou sobre a nossa nação e sobre as famílias, é a opressão através da jogatina. Meu Deus. Gente, eu como pastor tenho precisado cuidar de famílias sendo destruídas por causa do vício com jogos de azar. É um negócio assim, famílias perdendo tudo. E o pior é que tem gente se enganando, né? Chamando isso de investimento. Meu Deus. As famílias estão sendo desfaceladas por pessoas que não conseguem ter controle. Começaram a jogar e se tornou compulsivo, se tornou vício e a pessoa não consegue parar.
Você acha que isso é uma questão natural? É só uma questão mesmo do ser humano? Eu não consigo ver assim. Eu vi uma notícia essa semana de um agente policial que tirou a vida, porque não sabia o que fazer com as dívidas. Tinha tirado de onde não tinha. Quem os irmãos acham que está agindo por trás de tudo isso, irmãos? É tão nítido, né? É tão claro. Porque a estratégia sempre muda. Repito, as batalhas elas vêm em blocos, elas começam e terminam. Mas o maligno, como a palavra diz, ele vem em outra oportunidade. Deixou Jesus, Marcos e Mateus diz que os anjos vieram e o serviram, e ele procurou o que, gente? A próxima oportunidade para um novo conflito com Jesus. Que oportunidade foi essa? Não sei, mas ele voltou. Porque essa é a quarta verdade. Ele vai, mas ele vai voltar com outra tática, com outra estratégia. Quinta verdade. Guarde isso no seu coração para a gente encerrar e orar. Quando nós estamos enfrentando um conflito espiritual, provavelmente, possivelmente, esse conflito não é por algo de errado que a gente fez. Possivelmente é por algo de certo que a gente está fazendo e ele não está gostando. Porque sabe o que ele quer que a gente pense? E já deve ter te ocorrido isso. A gente está enfrentando uma batalha e a gente começa a perguntar: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado por o maligno estar fazendo isso? Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Deixa eu te dizer, mude sua visão. Às vezes você não fez nada de errado. Pelo contrário, às vezes você está fazendo agora é o certo. Você está orando mais pela sua família, você está orando mais pelos seus filhos, você está orando mais pelo seu casamento. E essa, irmãos, é uma verdade absoluta. Ocupou um terreno que antes era do maligno, ele vai contra-atacar. Então, coloque isso no seu coração como verdade absoluta. Está enfrentando uma batalha, possivelmente, não é por algo errado que você fez, mas por algo certo que você está fazendo. E aí ele vai retaliar. Por quê? Porque a gente não fica na defensiva, né? Quando a gente pensa que fez algo de errado, a gente vai para a defensiva. Quando a gente tem certeza absoluta de que a gente está no lugar certo, que Deus estabeleceu, aí a gente vai continuar. Pode vir o que vier. Eu só vou avançar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique em pé no seu lugar. Estamos em batalha constantemente e você não pode ignorar isso. Se posicione. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. E nesse momento peça ao Senhor o discernimento, para que Ele abra os teus olhos, para que Ele te faça perceber qual é a real situação desse momento que você está vivendo, na tua família, nas tuas decisões, nas tuas finanças. Fale com o Senhor. Eu fiz essa proposta nos cultos da manhã e eu quero convidar você. Eu sei que está muito em cima da hora. O nosso jejum de 21 dias, que a nossa comunidade costuma fazer de forma coletiva, acontece entre outubro e novembro, né? A gente já se preparando para um novo ciclo. Mas Deus fortemente tocou o meu coração para convidar você. E é assim, é de supetão, tá? Foi como eu fiz com os pastores. Não costumo fazer isso. Na segunda-feira eu disse para eles: amanhã eu estou de jejum, se vocês quiserem vir, e eu quero fazer esse convite a você. Você que percebe que há uma situação meio estranha na tua vida estabelecida, na tua família nesse momento, e você percebe: é isso, pastor, eu não estava conseguindo enxergar assim, mas eu percebo, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu negócio, sobre as minhas finanças, eu percebo que é algo espiritual. Então eu quero te convidar para a partir de amanhã a gente começar um jejum de 21 dias, 3 semanas. O que você vai estabelecer como jejum é você e Deus. Agora entenda, tá? Jejuar é o sacrifício da carne. Eu não posso agora, nesse momento, me ater muito sobre a explicação sobre o jejum. Mas entenda, jejuar é o sacrifício da carne. Para você entender mais sobre o jejum, você pode ir lá no nosso aplicativo.
Eu ministrei um curso que está lá. Você vai entrar nos cursos lá e você vai ver que tem um curso lá que eu explico o que é o jejum. Entre e aprenda. Mas estabeleça no seu coração sobre o que você vai jejuar e quais são os teus alvos. Meu Deus, eu vou jejuar por isso. É isso, durante esses próximos 21 dias. A partir de amanhã, 9 da manhã, no nosso aplicativo, nós vamos disponibilizar um devocional diário para te guiar, tá? É o devocional que eu estou ministrando para os pastores. A gente já está uma semana adiantado e você vai ter acesso a esse devocional lá no nosso aplicativo. Pode baixar e você vai ter acesso. Todos os dias, 9 da manhã, vai estar lá o devocional. Eu te convido em autoridade dos céus para que você esteja nesse propósito de jejum. Ah, pastor, eu nunca jejuei, eu não sei. Se nós entendemos a intensidade da batalha, a gente vai entender a intensidade da arma que a gente tem que usar. Então, se você quiser e puder, a partir de amanhã, estabeleça um tempo de jejum. Nós vamos estar em 21 dias de jejum e de oração, tá? Durante todo esse mês de junho, a gente vai estar ministrando sobre batalha espiritual. E eu quero convidar você para vir junto, a partir de amanhã. Se você quiser, vamos estar juntos. Eu creio, meu Deus, que nós estamos debaixo de um conflito. O Senhor conhece o nosso coração. Nós não somos extremistas, olhando todas as coisas ao nosso redor como se fossem coisas espirituais. Não, tem coisas que são naturais. Na nossa vida cotidiana, às vezes a gente está enfrentando coisas que são normais, mas tem certas coisas que são visíveis, pelo menos para aqueles que aumentaram a perspectiva espiritual, são visíveis, de que não é um conflito comum. Mas nós estamos prontos para lutar, e entendemos que em tempo de guerra nós não podemos parar de lutar. Entendemos isso, meu Deus. Diga isso para a pessoa do seu lado. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não nega palavras, profetiza sem parar. O escape, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Vamos declarar isso mais uma vez. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca cremos no teu pare poder, de meu Deus. lutar. Em Essa batalha não é tempos de nossa. guerra, Como o Senhor disse ao rei Josafá, nessa batalha vocês não vão precisar lutar. Eu lutarei por vocês. profetiza Eu creio assim, meu Deus. o escape, descanso, a cura, recompensa vem. Nós cremos exatamente assim. O escape, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura. Nós cremos assim, meu Deus. Descanso, a cura, recompensa vem. Se você puder, apenas se você puder, se ajoelhe aí no seu lugar. As nossas guerras, irmãos, nós lutamos elas de joelho. É assim que aprendemos. É assim que aprendemos, é diante do Senhor, nos submetendo a Ele. Se você não puder, se sente ou esteja em pé no seu lugar, mas você que está em casa também, se você puder, se ajoelhe diante do Senhor e apresente a sua casa, apresente sua família, apresente este momento que você está vivendo.
Se você em algum momento abriu alguma brecha, peça ao Senhor: meu Deus, me ajude, me dê sabedoria, para que eu possa blindar a minha vida, fechar a minha vida, cuidar dessa situação que está aqui em aberto. Eu preciso me cuidar, meu Deus, para que eu avance, para que eu vença essa batalha. Eu creio exatamente assim, Pai, que nós estamos sim debaixo de um conflito intenso. Nós estamos, meu Deus, numa batalha espiritual o tempo todo. Não há exagero nisso. Sim, nós estamos em conflito e nós estamos avançando. O Senhor tem nos feito prevalecer e nós vamos continuar prevalecendo, meu Deus. O Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos feito avançar vitoriosamente. Nós não abrimos mão dos nossos filhos, não abrimos mão da nossa família, não abrimos mão da aliança que temos estabelecido com o Senhor, não abrimos mão da bênção de prosperidade, não abrimos mão da nossa salvação, meu Deus. Nós não queremos perder nenhum dos nossos familiares para os vícios, para a destruição. O Senhor é protetor da nossa casa e da nossa família. Por isso, em tempo de guerra, nós não vamos parar de lutar. É um posicionamento que fazemos, meu Deus. No nome de Jesus, ordena os teus anjos para que visitem agora a casa, o lar dos teus filhos, enquanto estamos aqui prostrados diante de ti. Que esse lar seja visitado, que a casa seja visitada, que os pais sejam visitados, que os filhos sejam visitados, no nome de Jesus. Que toda opressão, meu Deus, se desfaça. Eu oro por pessoas que têm sentido, meu Deus, opressão na mente, no coração, pessoas que têm sido oprimidas em suas emoções. Que no nome de Jesus, aquilo que é natural, que a terapia, medicamento, acompanhamento especializado, que tudo isso, meu Deus, faça o melhor efeito possível. Mas tudo isso tem um limite, o Senhor sabe disso. Então que se levante sobre a nossa vida o Filho de Deus, que se estabeleça sobre a nossa vida a vontade do Senhor. Ele é maior, Ele é maior, Ele está ao nosso lado, Ele está lutando em nosso favor, e isso é o que nos fortalece. É isso, meu Deus, que nos mantém de pé, e é portado, meu Deus, nessa palavra, é estabelecido e fundamentado nessa palavra, que nós vamos avançar, que nós vamos prevalecer. Contamos com a tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Cremos, meu Deus, cremos que é o Senhor quem está fortalecendo a nossa fé. Cremos que o Senhor é quem tem nos dado descanso, a cura, restabelecendo as nossas forças. Sim, meu Deus, em tempo de guerra nós vamos continuar avançando, porque maior é aquele que está conosco. É o Senhor quem conserta todas as coisas, é o Senhor quem conserta a nossa vida, é o Senhor quem nos traz o escape, é o Senhor quem nos tira por cima. Confiamos em Ti e avançaremos, prevaleceremos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque em pé no seu lugar, se coloque em pé no seu lugar, se posicione sobre a sua família, no nome de Jesus. O Senhor está ao teu lado. Nessa trincheira o Senhor está indo à tua frente. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Profetize sobre a sua casa. Profetize a bênção sobre a sua família. Eu creio, meu Deus. A cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aplauda bem forte ao Senhor. Ministre sobre a sua casa a bênção do Pai. Aleluia. Abençoe quem está perto de você com a palavra de bênção. Se for alguém da sua família, profetiza, dá um abraço nessa pessoa, no nome de Jesus.
Maior é aquele que está conosco. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Sente-se no seu lugar, por favor. Já estamos encerrando, irmãos. A tua família está guardada e protegida pelo Senhor, né? Como disse Eliseu ao seu auxiliar: meu Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E ele viu que havia anjos do Senhor guardando. Há anjos do Senhor guardando a tua casa e a tua família. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem um anjo te guardando o tempo todo, amém? O mal não pode te tocar. Diga graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos para, nesse momento,